Pastor Luiz, à disposição de vocês, estou aqui no Colégio Portão há 4 anos, como pastor há 3 anos. E... cadê meu celular? Ah, tá aí meu celular? Aí, não, pode sair, Jean, pessoal, porque às vezes eu me esqueço dele. E a gente está nesse projeto aí, né, do plantador, e a gente participou em Ponta Grossa já desse projeto, e a ideia é a gente expandir para as comunidades das igrejas, porque a gente quer um pouquinho desconstruir aquele processo, aquela formatação meio que engessada que durante os anos a igreja foi perdendo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre discípulo. O que é ser um discípulo? Está processando? Está processando. Muito bem. Então nós vamos trabalhar um pouquinho o que é ser discípulo. A gente tem uma ideia formatada mais ou menos do que é ser discípulo, principalmente no ambiente escolar. O ambiente escolar ele nos ajuda a entender essa questão do discípulo, mas não nesse ambiente escolar atual, um ambiente escolar bem remoto, lá da época da Grécia Antiga, né? Nós vemos ali então, nós temos uma ideia de que discipulado, nós temos um conceito, né? Discípulo é um aluno, um aprendiz, um pupilo, mas no conceito que Jesus apresenta discipulado é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Hoje, aqui na América do Sul, na divisão sul-americana, a gente chegou a mais ou menos 2,5 milhões de membros da Igreja Adventista. É um número expressivo, não é tão grande, mas é um número expressivo. Agora eu pergunto, será que esse é o mesmo número de discípulos? Se fosse, glória, glória, aleluia, né? O problema é que hoje nós temos aí pessoas que não são comprometidas realmente com esse trabalho do discipulado. Ser discípulo é você estar junto com o mestre. Ninguém se compromete com alguém que não conhece aquela pessoa. E essa é uma grande dificuldade que nós como igreja enfrentamos hoje. A questão de se comprometer. Por isso que nós temos muitos membros, poucos discípulos. E a questão é, você é membro ou você é membro e discípulo? Né? Vamos fazer um testezinho agora? O que vocês acham? Essa é brincadeira, não. Eu vou fazer uma dinâmica aqui, Palu. Pode fazer. Posso fazer? Vamos fazer uma dinâmica aí. Eu vou precisar de 2 pessoas de cada mesa aí. Vou fazer uma fila indiana, um atrás do outro ali. Pode ser? Vamos fazer assim, os 2 primeiros que levantarem vão ganhar uma paçoquinha. Os 2 últimos ganham 2, brincadeira. Não, aí já voltou, né? Vamos lá, 2 de cada mesa, um atrás do outro aqui nesse corredorzinho mesmo que dá para se posicionar aí. É bem rapidinho, não vou comprometer ninguém, tá, gente? Eu estou brincando ali para saber se é discípulo ou não. Mas é uma dinâmica aí para a gente entender um pouco esse processo do discipulado. Vamos lá. Eu não estou amarrado a nada aqui, né? Posso me deslocar, né? Vou desamarrar aqui então. Vou colocar a máscara só por uma questão que eu vou estar próximo de vocês ali. E vocês me ajudem aí a ver se está tudo certinho aí, tá? A dinâmica é o seguinte, é bem simples, tá? Virado para cá, um olhando na nuca do outro, dá um braço de distância. Atenção, clube, firme. Você não pode olhar para trás, tá? Não pode olhar para trás. Pode avançar um pouquinho aqui, Jéssica? Avança um pouquinho lá, porque já a gente está quase lá no limite. Beleza. A dinâmica consiste aqui. Eu vou fazer um gesto aqui, pode baixar o braço, vou fazer um gesto na última pessoa, quero ver como é que esse gesto vai chegar até a Jéssica. É tipo telefone sem fio, mas a dinâmica é um pouquinho diferente. Quando o colega de trás tocar no seu ombro, você vira de frente para ele, que ele vai imitar e depois você vai passando adiante. Quem não for tocado não pode virar para trás, tá ok? Alguma dúvida? Nenhuma? Então vamos lá. Tá? Beleza, vamos lá então. Você é a? Vanessa. Então, vira para mim aqui, Vanessa. O que eu fizer, você vai fazer por da frente, tá? Preste bem atenção. Agora você faz para ele. Toca nele para ele virar para você.
Você toca nela para ela virar para você. E assim vai fazendo. Muito bem. Obrigado, salva de palmas aí para eles. Vocês podem sentar. Qual que foi a ideia? A imagem inicial, como é aquela brincadeira que a gente tem do telefone sem fio, ela começa de um jeito, mas ela chega no final de outro jeito, né? O primeiro gesto ali que eu passei para a amiga ali foi você acelerar uma moto, sentar nela e dar uma passeada, né? Quando chegou aqui na Jéssica, a moto já tinha se perdido, né? Já tinha se perdido. Isso acontece muitas vezes com a questão da pregação também, né? Nós temos uma missão, a grande comissão que foi dada por Deus, e a gente prega. Só que discípulo tem uma questão a mais. Falei no início ali que a gente linka um pouquinho com a questão da escola, porque na Grécia Antiga, e é um método que Jesus também utilizava, né? A palavra grega para discípulo é matetes, estar junto com o mestre, acompanhar. Na Grécia Antiga você tinha lá a pessoa do sábio, e ele saía nas suas jornadas e os discípulos acompanhavam. E assim também era Jesus. Durante o período em que Jesus esteve aqui, por 3 anos e meio com os discípulos acompanharam a Jesus, viram os seus milagres, viram o que ele fazia, e aí eles aprenderam porque estavam juntos. Nós estamos vivendo hoje numa época em que as pessoas, elas aceitam a Deus, elas aceitam a Jesus, só que doutrina não. Por isso que quando nós temos as comissões, você quer nomear líderes, são poucas pessoas que são comprometidas. Eu aceito a Jesus, eu creio nele, mas eu não quero compromisso com doutrina. Isso é uma dificuldade que nós estamos enfrentando hoje, esse movimento muito grande, pessoas não comprometidas, e a evasão da igreja é muito grande, porque quando começa a surgir dificuldades, as pessoas saem, porque elas não entenderam ainda o processo de ser discípulo. Um discípulo, ele vai passar por dificuldades, com certeza, mas ele sabe que ele pode superar, porque ele aprendeu com o mestre. E nós precisamos ser, além de membros da igreja, discípulos. Você foi chamado aqui hoje, convidado pelo seu pastor, porque você é um discípulo de Cristo. Você vai fazer parte do cumprimento da missão. Plantar igrejas é muito mais do que você pregar, é você acompanhar, é você estar junto, é você sair, é o projeto que nós estamos falando, você abençoar as pessoas, não só falar da mensagem. Jesus, ele veio aqui e nos deixou a grande comissão. Eu quero convidar você a abrir João capítulo 20, verso 21. Livro de João, capítulo 20, verso 21. O que diz ali? Depois que Jesus... 20, verso 21. Quando Jesus aparece aos discípulos, ele fala assim: disse-lhe Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui é uma comissão, aqui é uma missão. Deus o Pai enviou Jesus para vir a esse mundo, e agora Jesus envia a mim e a você para pregar, para concluir a obra que Ele começou. Ele escolheu 12 pessoas, 12 apóstolos para impactar o mundo. E esses apóstolos, eles têm um método, eles têm uma missão, têm um exemplo. O Pai envia Jesus. E Jesus se fez carne. João 1, verso 14, o que diz lá?
João 14, como que Jesus foi enviado? Volte um pouquinho lá para o início do Evangelho. João capítulo 1, verso 14. Gente, esse aqui é um dos textos mais impactantes. João, verso 14. Quem pode ler aí para nós? Pode ler, Jéssica? Filho único do Pai. Qual a versão que você leu aí? NVI, nova versão internacional, né? Muito legal, a palavra, né? Aqui no original, sabia que a palavra, o verbo aqui no verbo é logos, que significa palavra mesmo, né? Mas como palavra é uma palavra feminina, então usaram o verbo. Não muda em nada o sentido, mas aqui fala que a palavra, o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele veio e habitou entre nós. Na tradução, na versão A Mensagem, Pastor Lucas, tem a tua Bíblia aí? João 1,14, ele fala um pouquinho diferente, o mesmo sentido, mas ele dá uma perspectiva diferente. João 1, verso 14, a Bíblia, A Mensagem, ele apresenta que Jesus, ele veio, e o que aconteceu ali? João 1, verso 14. Ele veio viver perto de nós. Em outra tradução também fala que ele veio viver com a vizinhança. Gente, Deus enviou o seu Filho. João 3,16, a gente sabe de cor esse verso. Para que exemplo maior de empatia? Para que exemplo maior de relacionamento, de entrega, de devoção? Jesus veio e habitou entre nós. Ele se fez carne. Nós, como discípulos, devemos também estar com as pessoas, abençoar as pessoas, comer com elas. Nosso relacionamento hoje de igreja é muito superficial. Igrejas grandes enfrentam essa barreira. Você não conhece todos os membros. Então, essa questão do relacionamento, ela é muito importante. Assim a gente vai formar discípulos. Eu não vou conseguir formar um discípulo se eu não me relacionar com ele. E a gente sabe disso. E o relacionamento se dá quando? Sábado de manhã na igreja, na hora do culto? Não. Também, mas não só ali. A gente precisa viver junto, conhecer. Por isso que tem alguns objetivos nesse projeto plantador. Para que você e eu entendamos que para criar igreja, plantar igreja, é preciso ter essa proximidade. É estar junto. Entende? É isso que Jesus fez. Ele veio aqui, ele se fez carne, ele habitou entre nós. A versão da mensagem, habitou junto conosco, perto de nós. A nossa igreja, ela tem que ter uma missão. Ela tem que ter uma missão. E qual que é a missão? Ensinar, pregar, evangelizar, levar a mensagem, as boas novas, Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. Essa é a nossa missão. Mas também ela deve estar encarnada junto com a comunidade. Pergunto para você, à tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não precisa responder, uma pergunta retórica. Se a sua igreja fosse tirada dali onde está agora, fechasse a igreja, os vizinhos, a comunidade ia sentir falta? Ou iam dar glória a Deus que saiu dali? Entende? Essa questão a gente tem que impactar. Aqui o nosso colégio, a nossa escola, a gente quer ser relevante para a comunidade. Como que eu posso, uma escola ou uma igreja, ser relevante para a comunidade, sendo que eu me reúno só, no caso de igreja, 3 vezes por semana, e não atendo a vizinhança no entorno? Entende? Essa questão, para a gente para nós impactarmos, tem que estar junto. Jesus não foi, falavam que Jesus ele era comilão, beberrão, ficava com os pecadores. Claro que não era nessa perspectiva, mas Jesus estava com o povo. Eles estavam ali com os marginalizados. A missão de Jesus foi atender todas as pessoas, principalmente os que estavam doentes. Ele mesmo falou, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam. Eu vim para os doentes. Ele veio por nós. E é essa nossa missão, entende? A gente precisa sair dessa estrutura engessada, que é só dentro da igreja, é ir lá fora. Projetos, ações, tudo isso nós precisamos desenvolver. É desse formato, desse método, que nós conseguimos formar discípulos. E um discípulo,
uma pessoa que é discípula, ela entende a sua missão. Ela não sai da igreja. Problemas vêm. Nós estudamos na lição da Escola Sabatina na semana que passou, que Paulo fala aos hebreus, muitos irmãos estavam abandonando a fé porque estavam sendo perseguidos. O verdadeiro cristão, ele vai sofrer, mas ele vai permanecer firme porque ele entendeu que ele está ao lado do Mestre. Nós precisamos ir para esse caminho, entender como cristão, como igreja, a nossa missão é encarnacional, é estar junto, é estar próximo, é assim o método de Cristo. Ellen White vem falando o conceito do método de Cristo incrível. Se a gente aplicar o método de Cristo, né, a gente vai ver aqui, no livro Ciência do Bom Viver, unicamente o método de Cristo trará verdadeiro sucesso. Unicamente o método de Cristo, único. E qual que é o método de Cristo para salvar e alcançar as pessoas? Misturava-se, entende? Não existe aquela barreira, não havia barreira nenhuma, Jesus misturava-se com as pessoas. A gente também tem que misturar, se misturar, estar junto. Como alguém que lhes desejava o bem, demonstrava simpatia, amor, um amor altruísta, um amor abnegado, ministrava-lhe as necessidades, entende? Tem uma história que fala que uma vez um nadador estava em alto mar e ali ele estava se afogando, por causa das ondas, já estava com o corpo exausto, se afogando, aí de repente veio um helicóptero de resgate e lançou para ele um manual de como se salvar em alto mar. Aquilo ajudou? Não ajudou. O que ele precisava? De alguém que pudesse puxá-lo. Muitas pessoas estão mais necessitadas do pão físico e a gente precisa atender, porque depois, aí vem o que Jesus falava, ganhava-lhes a confiança, então dizia, vem e me segue. Esse método de Jesus de ensinar é incrível. A gente quer pregar e devemos pregar, mas a gente tem que entender a necessidade que a pessoa está passando. Muitas pessoas estão passando por problemas financeiros, não tem o que comer em casa, entende? E a gente tem que ter uma visão para entender que às vezes a pessoa precisa do pão físico também. Atender a necessidade, ouvi-las, para então dizer assim, agora que nós somos juntos, que eu conheço a tua necessidade, que você me conhece, agora abandona tudo e vem e segue-me. Segue a Jesus. Foi isso que ele fez com a mulher pecadora. Agora você viu os teus acusadores aqui? Eles não estão mais, agora vem e me segue, não peques mais, vem e me segue. É isso que nós devemos pregar. E a igreja, tá? Ela tem que ter uma função, o DNA da igreja. Uma igreja que está nessa questão de missão. Uma igreja encarnacional, ela deve ter no DNA a conexão com Deus, atividades espirituais. Tem que ter atividades espirituais, é óbvio, é lógico. O culto, o estudo da Bíblia, a oração, as disciplinas espirituais, elas devem ser fomentadas dentro de uma igreja. Mas não só aí, ela deve também ter uma inclusão social junto à panela. A pandemia veio e acabou um pouquinho com isso, né? Mas quantas vezes, né? Eu lembro quando era adolescente, participava do Junto à Panela. Era um momento muito legal, muito bacana, que marcava ali, a gente se relacionava mais ali. Numa dessas é que eu conheci a minha esposa. Entende? Então, são coisas boas que acontecem, né? A gente vai se conhecendo, conhece mais os irmãos, ter esses momentos de lazer, atividade social, recreação. Um dos projetos, das ideias é retornar à igreja apostólica primitiva. Em Atos 2, nós temos ali o modelo de igreja cristã. E eles se reuniam, eles confraternizavam, eles participavam do pão. Então, ter uma igreja que tenha essa inclusão social, você vai ver que faz toda a diferença. Claro que uma igreja grande, a igreja do Portão, tem essa dificuldade, porque é uma igreja de 1000 membros. Mas igrejas menores podem sim ter essa oportunidade. E abençoar, serviço, ouvir, doar, sabe? Essa é a nossa missão, gente. Por isso que vocês estão aqui hoje, tá? Muitas coisas que vocês vão ouvir, vocês já ouviram, já sabem. Mas sair daqui apenas com a teoria, de nada adianta. A gente tem que sair daqui para a prática, para colocar em prática aquilo que a gente já sabe, aquilo que está relembrando. A nossa igreja, ela tem que fazer a diferença. Quando eu falo nossa, eu falo minha pessoa, falo a tua pessoa. É nós que temos que fazer a diferença. Nós temos que sair daqui entendendo que uma igreja, de acordo com o coração de Deus, é a igreja primitiva apostólica, que nós devemos retomar a isso.
uma igreja que abençoava, uma igreja que ajudava. A igreja tinha tudo em comum. Se um irmão estava passando por necessidade, a igreja atendia às suas necessidades. Hoje as nossas igrejas, elas são meio que individualistas, porque não entendemos ainda o processo do discipulado, de ser discípulo. Veja bem, então, uma igreja missional, encarnacional, ela deve ter esse tripé: conexão com Deus, inclusão social e abençoar o próximo. Se uma igreja nasce dessa forma, ela tem tudo para plantar outra igreja. Ela não vai ser uma igreja improdutiva. Ela vai avançar. E a missão do pastor, então, em vez de ficar cuidando da igreja, é estar treinando os irmãos para abrir igrejas. Essa é a ideia, esse é o projeto. Uma igreja que tem essa perspectiva. Ser missional tem pouco a ver com cultos modernos. Missão não é luzes, não é aquele aparato todo, não é show, não é um prédio bonito, não é uma estrutura confortável, não é uma igreja com ar-condicionado. Aqui é uma biblioteca, mas nesse momento é uma igreja, entende? Então, ser missional tem a ver com cristãos autênticos, imitadores de Cristo. E ser imitador de Cristo não depende do prédio, não depende do programa, é você, ser imitador. Está fazendo tudo para... Imitadores que estão fazendo tudo para serem acusados, né? Como Jesus foi, de glutão, beberrão, amigo de pecadores. Além de serem enviados, e nessa questão encarnacional, habitam, convivem com pessoas no mundo, se relacionam de maneira profunda. Gente, se nós conseguirmos aplicar isso, o método de Cristo, e essa questão encarnacional, o Espírito Santo fará muitas coisas. Entende? Agora nós precisamos entender o nosso propósito e a nossa missão. Se eu sou um discípulo, eu não posso ficar estagnado. Eu tenho que pregar. E se vier a aprovação, posso até meio que capengar, mas eu entendi a missão, que Jesus está comigo. E Ele já deixou a promessa que jamais nos desamparará. Estaremos para sempre com Ele. Esta é a ideia que nós queremos que você entenda. Uma igreja que tem um propósito, uma igreja que avança.